Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Nós e Família. Com muita alegria aqui estamos nesta semana para partilhar consigo mais um tema. Uma partilha que sempre trazemos a cada semana, que com certeza ajuda a si e ajuda a nós, pais, também nesta nossa caminhada de sermos também formadores e educadores também dos nossos filhos e também a abraçar cada um dos desafios que é o ser família. Daí o nós e a família. E hoje aqui no nosso programa queremos partilhar convosco sobre a adolescência. E a adolescência é uma época da vida humana marcada por profundas transformações, quer fisiológicas, quer psicológicas, quer afetivas, intelectuais e sociais, que são vivenciadas também num determinado contexto cultural. Mais do que uma fase, a adolescência tem as suas características próprias, tem o seu dinamismo e tem também esse momento tão especial de passagem entre a infância e uma idade adulta. E hoje, para falarmos um pouco deste nosso tema da adolescência, temos o nosso convidado de hoje, o Dr. Paulo Costa. Desde já, bem-vindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite e é uma honra e um prazer estar convosco novamente para poder partilhar convosco algumas experiências, algumas ideias sobre esta temática que é bastante interessante e vasta. E vasta, muito vasta. Doutor Paulo, falar um pouquinho da adolescência, se calhar um dos primeiros pontos que nos vem é delimitar um pouco quando é que começa a adolescência. Isso difere, seja a faixa etária, seja rapaz ou rapariga, seja o seu contexto social, seja também, digamos, a sua caminhada e maturidade pessoal. Mas, afinal, o que é isso da adolescência, antes de mais nada? A questão é muito pertinente e, de facto, faz todo o sentido. Tanto mais que hoje em dia, cada vez mais se tem dificuldade em demarcar um período que seja definido em momento de início ou momento de finalização ou de términos da adolescência. Porque, de facto, esses aspectos que enunciou, sejam eles físicos, maturacionais, e aí entendem-se não só os físicos, mas os psicológicos, os hormonais, os aspectos sociais, etc. Todas essas diferentes variáveis interferem naturalmente na vivência do que é o estado de ser adolescente de pessoa para pessoa. Aliás, há autores até mesmo que referem que não é tão difícil de marcar o início, porque aí define-se um pouco como a iniciação de alguns aspectos que têm que ver com a maturidade física e, por exemplo, aspectos da puberdade, como o surgimento de alguns marcadores físicos, da mudança de voz nos rapazes ou da menstruação nas raparigas, como, por exemplo, alguns aspectos que são, enfim, evidentes, mas que é muito mais difícil definir o términos, porque, de facto, os 18 anos hoje em dia não representam, digamos assim, nenhum marco de entrada na idade adulta, o que, de facto, tem a ver também com questões de caráter social, com a obtenção da autonomia e da independência das famílias, ou a conclusão dos estudos, ou a obtenção de um emprego. Portanto, há, de facto, aspectos muito específicos de pessoa para pessoa, de jovem para jovem, que de facto vão ser marcadores que particularmente vão transmitir-nos se há ou não há uma entrada efetiva no período da adolescência. Antigamente tinha-se muito essa ideia de que a rapariga passava se calhar mais rápido esse tempo da adolescência e entrava na fase adulta, havia uma maturidade mais rápida do que os rapazes. Hoje ainda se mantém essa estatística ou essa ideia? Ou também já uma vai questão, misturando um bocadinho? É uma questão pertinente. De facto, eu penso que as raparigas, e do seu ponto de vista do que é fisiologia ou o desenvolvimento fisiológico e, portanto, a própria evolução no processo de desenvolvimento, as raparigas atingem mais cedo alguns patamares do desenvolvimento
do que os rapazes, mas não podemos dizer que isso seja assim universal. Tão linear, Tão não é? linear, exatamente, porque tudo depende de aspectos genéticos, naturalmente, depende de aspectos familiares, depende das experiências e do tipo de vivências que cada pessoa tem, que vão, de facto, marcar o acesso a um determinado tipo de aspectos que depois nos permitem considerar que realmente já há uma diferença entre o que é típico dos rapazes e das raparigas. Hoje em dia, é verdade que a informação que existe muitas vezes pode também confundir-nos, não é? Porque há muita informação que por vezes redunda em desinformação, não é? E por isso nós temos que estar atentos às características de cada um e ao modo como cada um está a viver esse período, que é de facto um período conturbado, seja do ponto de vista hormonal, porque há muitas mudanças no próprio corpo. A criança que era há pouco tempo com essa entrada na puberdade e nessas mudanças que têm que ver com o próprio sentir o corpo como estranho, algumas alterações, o surgimento de caracteres sexuais, etc., e até mesmo aspectos que têm a ver com a aparência física, podem muitas vezes ser motivo para que os miúdos estejam, de facto, em sofrimento. E não é um sofrimento comparável com um sofrimento psicológico, enfim, como uma perda ou um episódio traumático, mas leva muitas vezes a que eles não consigam entender-se. E, portanto, os outros depois também podem usar isso como arma de arremesso, não é? Porque gozam, porque, enfim, utilizam características físicas ou outras emocionais para entrar num processo de gozo e isso é, obviamente, prejudicial para a autoestima. Isso leva-me de encontro à questão que trazia, que muitas vezes, quando as crianças entram nessa fase da adolescência, e os pais, avós, familiares acabam por dar conta que começa a haver essa transição perante determinadas atitudes que nem são de criança, nem são de adultos. Há muitas aquelas expressões, está na idade da parvoeira, ou está na idade do armário, ou está na idade da aborrecência, digamos assim. Essas expressões, se calhar, acabam por talvez prejudicar mais do que ajudar nessa maturidade. Sim, tem um sentido pejorativo, obviamente, e não traduzem aspectos positivos, que é realmente a entrada na adolescência já pode acarretar um acréscimo de autonomia, de responsabilidade, e isso pode ser feito de uma forma controlada e os pais, ao usarem esse tipo de expressões, ou os avós ou os adultos, atendem normalmente àquilo que é menos bom na adolescência. Claro que há coisas que são negativas e que muitas vezes têm a ver com o medir forças ou os comportamentos de oposição, desafio, a tendência para o isolamento, isto é, o quererem ficar no seu espaço e não permitirem sequer acesso por parte do adulto. Portanto, essas mudanças são controversas e levam a esse tipo de afirmações, mas a adolescência, sob o ponto de vista da evolução no ser humano, no seu processo de existência, é de facto um momento que pode ser marcante para os aspectos positivos e para os aspectos negativos, porque há obviamente a tendência do adolescente em querer replicar muitas vezes aquilo que ouve os outros do grupo de pares ou do grupo de referência dizer que já fazem e o quererem assumir comportamentos já mais, enfim, de caráter autónomo ou mesmo típicos dos adultos e que já têm que ver com o assumirem posições que têm a ver com os relacionamentos ou com as experiências de algum risco. Obviamente que podem, se não houver uma atitude de simultânea supervisão e permissão, mas também de controlo, podem, obviamente, redundar em más experiências. Falando nessa questão da supervisão e do controle, nós sabemos que na adolescência há
ou aquelas fases em que se fecham no seu canto, e de umas crianças que tudo contavam aos pais e às mães do que faziam, do que aconteciam e das amizades que tinham, acabam por deixar de partilhar um pouco isso, o que se calhar muitas vezes assusta os pais e não sabem o que fazer, ou se tentam exigir que falem, tem o efeito contrário, eles ainda se fecham mais. E por vezes tem aqueles momentos em que querem sair e querem estar com os amigos e já não querem mais, já estão independentes. Como os pais podem lidar com isso de forma a não afastar os filhos, mas talvez a fazê-los perceber que estão ali para eles? Pois, a atitude mais indicada, eu penso que não existe digamos assim, Um um método. método próprio, ou seja, cada adolescente terá que ter da parte dos seus pais uma resposta que corresponda também já às suas provas dadas até entrar nessa idade ou nessa fase que tenham que ver justamente com a autonomia ou a confiança ou a capacidade de realizar tarefas sem que esteja permanentemente presente o adulto. E a lógica é um bocadinho essa, é também não haver um controle e uma supervisão excessivas, porque depois podem levar a comportamentos de fuga ou de mentira, por haver um controle muito rígido e às vezes até uma autoridade muito exagerada da parte dos pais. Isso vai sempre levar a que o comportamento do adolescente seja o de esconder, o de omitir. É evidente que nós temos que dar espaço a que possam surgir e vão surgir erros e falhas e alguns comportamentos que podem ser, enfim, de algum perigo, mas há que também dar uma certa margem de manobra, porque isso é que vai permitir a que o adolescente ganhe a sua autonomia e a sua confiança. Porque se tem um pai ou uma mãe, ou ambos, extremamente coercivos ou autoritários, ele vai fazer as coisas pela calada ou vai andar sempre muito coagido e muito tenso e com muita vontade de se afirmar, e quando tiver a primeira oportunidade vai fazer tudo aquilo que não lhe foi permitido fazer antes, mesmo que tivesse sido com essa tal supervisão. E muitas vezes acontecem, infelizmente, situações que são de facto muito perigosas e que depois trazem também comportamentos que são de risco, com consequências irreversíveis, não é? Isto já falando nos comportamentos de consumos ou de caráter sexual ou até mesmo aqueles adolescentes que, por oposição e desafio, decidem, portanto, ter fugas ou fazer referente aos pais que depois redundam em situações de conflitualidade ou até mesmo de desaparecimentos e com implicação de outras entidades, não é? Sim, sim. Falando numa situação, se pudermos dizer, tranquila, em que há uma busca de compreensão de parte a parte, quais seriam os sinais ou possíveis características que levassem os pais a pensar, espera aí, alguma coisa ali pode não estar bem? Há alguns sinais que nos podem trazer um alerta, que pode até, em alguns casos, não ser um alerta verdadeiro, mas que nos possa ajudar a acordar e estar atentos? Pois, o diálogo, em qualquer altura do desenvolvimento, em qualquer fase do crescimento, o diálogo entre os pais e os filhos é essencial. Momentos de partilha informal de experiências, daquilo que tem a ver com as vivências do dia-a-dia, são essenciais. É evidente que quando se entra na adolescência, poderão haver temas mais sensíveis, em que, sei lá, o pai pode não ter tanta à vontade para falar com uma filha como terá a mãe, ou vice-versa. E nesse aspecto, o que devemos ter presente é que quando há algumas alterações no comportamento, algumas mudanças no estado
emocional e que possam depois traduzir-se em evitamentos ou recusas de participar em atividades que normalmente até eram atividades em que se implicavam, ou a perda de apetite, ou alterações no padrão de sono, ou quebra no rendimento escolar, ou eventualmente algumas manifestações que são transmitidas por parte de outros com quem o adolescente se vai relacionando e que podem ter que ver com, enfim, o evitar ou recusar-se estar com determinadas pessoas. Tudo isso são sinais que podem, de alguma maneira, antever que algo não está bem, mas também não é razão para se entrar num processo de confrontação, até porque a melhor atitude da parte dos pais é transmitirem essa disponibilidade para estarem presentes no processo de ajuda, seja ela direta ou indireta, porque se o jovem ou adolescente não estiver de acordo que o pai ou a mãe se envolvam nessa esfera mais pessoal ou nessa dimensão mais privada, chamemos assim, então os pais não devem ter receio nenhum em procurar ajuda externa por parte de um adulto ou às vezes um professor, até porque nós sabemos que os adolescentes se vinculam muitas vezes com outras pessoas significativas que não a família. Isso não tem que ser visto como um aspecto negativo, ou os pais não devem ter ciúme disso, não é? E, portanto... Às vezes até os amigos, não é? Exatamente. Às vezes até os amigos podem funcionar como elemento de ligação e podem partilhar essas informações se houver contacto, digamos assim, adequado entre os pais e os amigos. Por isso é que muitas vezes também se deve favorecer que o adolescente possa levar os seus amigos a casa ou possa participar em atividades sociais com amigos e grupos de pares, com os pais, digamos assim, direto ou indiretamente implicados, sem que se intrometam nesse ambiente. Falando um pouco ainda dos jovens, nós podemos dizer que existe uma cultura juvenil? Sim, eu acho que é uma cultura adolescente, quer dizer, há muitas coisas mesmo que da parte de alguns adultos também ainda têm alguma intencionalidade em viver como se fossem jovens. Daí também, muitas vezes, haver essa tal dificuldade na demarcação da fase de términos da adolescência. Mas, sim, eu acho que a nossa cultura, seja ela social, seja ela artística, enfim, todo esse universo mais ligado às artes, tem muito de apelo à implicação dos jovens, até porque é uma faixa etária que não tem, como eles costumam dizer, não tem muitos filtros ainda, não é? E, portanto, consomem, às vezes, coisas que também, infelizmente, são fenómenos que têm, enfim, prazo, não é? Que naquela altura são vividos assim de uma forma muito intensa e que depois também se vão esbatendo naquilo que é o descartável. Mas eu acredito que sim, que esse aspecto pode ser até valorizado, não é? Porque os jovens também têm muito para nos ensinar. Eu, na minha prática enquanto psicólogo, aprendo muito com eles. Claro que esse é um processo dinâmico que também é interessante e portanto, hoje em dia, a forma como eles têm acesso à informação, que é diferente de conhecimento, pode ser positiva, como nós sabemos, o disporem de muitos dados de livre acesso e de contacto muito rápido, mas pode, lá está, muitas vezes ser mal interpretado e não usado de forma conveniente. Portanto, eu aí entendo que essa cultura deve ser também relacionada e associada àquilo que são aspectos mais sustentados na experiência e na inter-relação com outras gerações, obviamente. São vários os desafios que os adolescentes vão vivendo até conseguirem ultrapassar, digamos, passar dessa fase da adolescência e atingir essa fase adulta. Se calhar esse não saber que quando começa um e quando começa o outro, não poderá, às vezes, isto é uma opinião minha, perante o deparar-se com as responsabilidades, com os desafios que tem pela frente, com o crescer,
pensar, não, eu acho que quero antes ser criança e retroceder um bocadinho para ir mais devagar. Isso também se reflete no crescimento do adolescente. Alguns adolescentes têm esse tipo de reação e esse padrão de respostas comportamentais, e isso por vezes também é negativo, não é? Porque Às vezes os pais até pensam, então, mas parece que já estavas numa outra fase, agora parece que voltaste para ou em trás. alguns aspectos eles dizem que eles querem ser mais, dar aparentemente a noção de que são mais velhos e que até querem ter acesso a coisas que só os mais velhos têm, mas noutros querem manter-se nesse estado de imaturidade e de não quererem relacionar-se com os mais velhos. De facto, isso é uma das características da adolescência, é não haver uma uniformização, chamemos-lhe assim, de todos os aspectos do desenvolvimento, seja o desenvolvimento social, seja o desenvolvimento físico, seja o desenvolvimento sexual, seja o desenvolvimento emocional. E, portanto, por isso é que acontecem, por vezes, situações de instabilidade que podem interferir nessas diferentes esferas, com mais impacto numas do que noutras, dependendo das características de cada um. Evidentemente que o ideal seria que houvesse uma capacidade que nós conseguimos fazer, que o desenvolvimento se fizesse de forma homogénea, mas isso é impossível e, portanto, temos que ir percebendo se há alguma área que não está tão desenvolvida, e às vezes até podem estar implicados aspectos hormonais, por vezes é preciso pedir pareceres especializados, ou quando se trata de uma imaturidade psicológica. Nós às vezes temos adolescentes que têm um desenvolvimento físico muito rápido, têm um crescimento até num curto espaço de tempo enorme, mas depois, em termos de maturidade emocional ou social, ou na forma como se comportam, de facto ainda têm comportamentos infantis. E isso é um desafio muito grande para o próprio, em primeiro lugar, mas para todos aqueles que se relacionam com ele. E, portanto, muitas vezes não existem soluções únicas, temos que ensaiar o que é que funciona melhor. Evidentemente que um suporte familiar, um suporte social e o podermos promover aquilo que são as áreas fortes daquele adolescente é um aspecto importante. A maturidade, que é um conceito muito subjetivo, não é? Nós não conseguimos, mesmo com trabalho de intervenção psicológica, nós não conseguimos potenciar a maturidade. Isso tem a ver sobretudo, com o aspecto do desenvolvimento. E nós sabemos que o cérebro desenvolve-se, amadurece, até cerca dos 24, 25 anos. Ora, nós, de facto, tendo este conhecimento científico, sabemos que, de facto, poderão haver muitos adolescentes que até têm um desenvolvimento físico, enfim, com bastante avanço, mas se o cérebro não acompanha essa maturação, haverão com certeza muitas incompatibilidades. Não é? Doutor Paulo, nós vamos já continuar esta nossa conversa, mas agora é hora de irmos até um curto intervalo, dar a oportunidade de você ir aí beber um copinho de água, esticar um bocadinho as pernas, mas voltar já para o sofá, porque vamos conversar mais um bocadinho sobre este tema da adolescência aqui no Nós em Família. Até já.